Fala, fala, pessoal. Hoje é dia de blindar a sua preparação. E hoje vamos aqui resolver algumas questões da banca FUNESP. Vamos decifrar as armadilhas de concordância, regência e, claro, dominar de vez o emprego do sinal de crase. Mais do que regras, você vai entender a lógica da banca para não errar. Então, direto ao ponto, vamos resolver aqui a nossa primeira questão. Vamos aqui então com a banca FUNESP. Me acompanhe aqui. Assinale a alternativa que está em conformidade com as normas de concordância e colocação pronominal. Então aqui temos concordância e colocação pronominal. Vamos aqui, me acompanhe a letra A. Vamos verificar aqui qual alternativa está corretamente dentro das normas de concordância e colocação pronominal. Inicialmente aqui temos a letra A. Erroneamente associam-se o feminismo ao machismo, o qual defende que homens são superiores às mulheres. Aqui, né, pessoal, me acompanhe aqui, está errado. Aqui, né, temos o verbo aqui e temos aqui o sujeito. O feminismo, o correto, né, seria o feminismo associa-se, né? Então aqui, como está no plural, né, e o sujeito aqui está no singular e o verbo aqui no plural, há uma incorreção aqui, né? Então o certo seria erroneamente associa-se, sem plural, né, sem o M, associa-se ao feminismo. Então, como está errado aqui, já descartamos a letra A. Na letra B diz assim: o feminismo, que constitui-se a partir da igualdade entre homens e mulheres, são refutadas pelo machismo. Aqui, né, está errado, temos aqui logo no começo aqui uma palavra atrativa o que deveria atrair o pronome se aqui para antes do verbo. E como ele ficou após o verbo, né, então está errado, né? Quando temos a palavra atrativa que aqui, obrigatoriamente aqui o pronome se deveria vir antes do verbo, que se constitui seria o correto. E além disso, né, temos aqui o sujeito no singular e a locução verbal aqui referente no plural. Portanto, né, também está errado e descartamos a letra B. Letra C, ainda que se defenda a igualdade entre homens e mulheres, são opostas ao machismo ou feminismo. Aqui, né, está incorreto, pois aqui deveria estar no plural. Aqui o correto seria é oposto ao machismo ou feminismo, ou o feminismo é oposto ao machismo. Perfeito, então está, logicamente, errada a letra C. Aqui a letra D diz assim: no machismo acredita-se que os homens sejam superiores às mulheres, diferentemente do feminismo. Aqui está correto dentro das normas de concordância e colocação pronominal. Me acompanha aqui. Aqui, né, temos na oração principal acredita-se, né? A colocação pronominal aqui, enclítica, né, quando o pronome vem depois do verbo, né, é obrigatório. Por quê? Pois não se inicia, né, não se inicia a frase ou período com pronome oblíquo ato, né? E também aqui no caso não há palavra atrativa antecedente, como tem aqui com o que, né? Então está correta essa parte aqui, acredita-se, né? O pronome está corretamente aqui colocado após o verbo. Além disso, né? Sendo a oração aqui seguinte, né? Que os homens sejam superiores às mulheres, aliás, um sujeito oracional, né? Temos aqui o sujeito de acredita-se, um sujeito oracional. Está correto também que ele fique aqui o verbo no singular, pois quando temos um sujeito oracional, né, o verbo aqui ele deve permanecer corretamente na terceira pessoa do singular e não ir para o plural. Maravilha? E por fim, o verbo sejam aqui, que está dentro aqui do sujeito oracional, sejam, né, ele se refere aqui, né, aos homens, né? Então, como os homens aqui está no plural, o verbo também deve estar no plural. Os homens sejam, né? Maravilha? Então está corretíssimo aqui e gabarito é a nossa letra D. Diz aí se você acertou. A letra E aqui diz, né, não se pode afirmar que o machismo e o feminismo seja conceitualmente oposto. Aqui está errado, né? O correto seria não se pode afirmar que o machismo e o feminismo sejam conceitualmente opostos, né? Então também está errado. E o nosso gabarito não pode ser outro senão a letra D, realmente. Maravilha? Diz aí se você acertou, comente aí. Se você errou ou tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que assim que possível passamos por lá para responder. Maravilha? Vamos à próxima questão. E aqui, antes de seguirmos para essa excelente questão, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Cid e este é o canal Questão de Português. Peço por gentileza para fortalecer o canal com seu like e a sua inscrição. Também, né, para não perder nenhum conteúdo. E quer acelerar a sua aprovação? Conheça a nossa super apostila de português atualizada e os materiais de apoio. Estamos com ofertas imperdíveis para facilitar seu acesso à vaga. E na descrição do vídeo você também encontra os links para nossos outros canais e nosso ambiente de estudos aí focado em concursos. Então, bora para o próximo desafio aqui na tela. Aqui vamos ter uma questão que envolve emprego correto da crase. Maravilha? Vamos verificar aqui qual alternativa preenche corretamente essas lacunas. Vamos aqui à leitura. Quando amigas de Charlotte vão às aulas de yoga, proporcionam a ela a companhia de que precisa. Alentada por isso, ela ministra suas aulas de segunda a sexta-feira, sempre às 10 horas. De acordo com a norma padrão de regência e emprego do sinal de crase, as lacunas são preenchidas respectivamente por
Letra A, B, C, D ou E. Aqui vamos rapidamente para uma revisão. Temos, né, em relação à regência do verbo ir, o verbo ir exige a preposição a. Então, diante de palavra feminina que possui artigo, né, vai ocorrer a fusão da preposição a com o artigo feminino e vai surgir a crase. Por exemplo, né, vão às aulas, aqui a crase. Aqui também é importante lembrar que antes do pronome pessoal não há artigo. Portanto, né, sem artigo há apenas a preposição a. Então, a construção correta aqui é a ela sem crase. Aqui, quando há correlação de tempo, né, temos o de mais a e das, mas as com crase. Né? Por exemplo, aqui de segunda a sexta-feira, temos o de aqui e aqui não vai crase. Já que das 8 horas às 18 horas, aqui vai crase. Né, pessoal? É importante ter essa correlação. Né? Aqui só tem de, só vai ter a sem crase. Quando tem o das aqui, vai ocorrer a crase, o as, né? Maravilha, muito importante isso aí, né? Isso aqui acaba derrubando muita gente, né? Então, em horas exatas também, né, pessoal, usa-se a crase obrigatoriamente. Né? Tem essa regrinha aqui, quando diante de horas exatas, aí usa-se obrigatoriamente a crase, sempre às 10 horas. Maravilha? É importante manter essa correlação aqui, pessoal. Isso aqui é uma das coisas que mais derrubam candidatos aí, candidatos bons. Por isso eu peço aí que tenham atenção a isso. Bom, vamos voltar aqui, então vamos preencher corretamente, então, as lacunas. Vamos aqui, então. Quando as amigas da Charlotte vão, aqui vai crase, né? Então aqui, vamos deixar em maiúsculo aqui, né? Só apenas para destacar. Vão às aulas. As aulas de yoga proporcionam a ela, aqui é sem crase, não é mesmo? Como já vimos. A companhia de que precisa. Alentada por isso, ela ministra suas aulas de segunda. Como aqui tem o D, né? Aqui na correlação fica apenas o A, né? Então, não a crase. De segunda a sexta-feira. Sempre às 10 horas. Diante de hora exata, temos, né, a crase. Então, vamos anotar aqui, né, a crase. Então, pessoal, como temos aqui, né, as com crase, as sem crase, a sem crase e as com crase, o nosso gabarito é o que está aqui na letra A. Diz aí se você acertou essa questão. Acredito que é uma questão aqui com certa dificuldade, né? Muitas pessoas vão errar, mas se você nos acompanha aqui, cada vez mais vai aprender e vai, dia após dia, chegar sempre a gabaritar as questões. Maravilha? Então, podemos passar à questão seguinte. Vamos aqui, então, uma questão sobre concordância verbal e crase. Vamos ver aqui o que a FUNESP nos apresenta. A concordância verbal e o uso do acento indicativo da crase atendem à norma padrão em. Então, aqui são 4 alternativas. Vamos verificar aqui qual delas está correta. Caso esteja correta, né? Caso esteja indo muito rápido, o pessoal dê pause, né? Resolva e depois aí vá para a correção para verificar se você acertou. Letra A. Um dos métodos do relatório divulgado diz respeito à maneira inédita como foram cruzados os índices de pobreza e risco climático. Aqui temos o verbo diz, né? E aqui o sujeito. E aqui concorda, né? Diz aqui, né? Então, diz. Um dos méritos do relatório divulgado diz. Então, está correta aqui a concordância verbal. Aqui o verbo fica no singular, né? Diz respeito à maneira. Aqui respeito a tem crase, né? E a maneira também aqui tem artigo feminino aqui antes de maneira. Então, aqui a utilização da crase está corretíssima, né? Diz respeito à crase, né? Maneira. Bom, então os demais aqui estão errados, já que aqui está o nosso gabarito, né? Temos a letra A, o nosso gabarito, letra B, que vamos ver o erro de cada um aqui, né, pessoal? Letra B, calor extremo, inundações seca ou poluição do ar correspondem, né? Aqui está o sujeito e aqui o verbo deve ir para o plural, né? Já que o sujeito aqui está no plural. É um sujeito composto aqui, né? Aqui também não deve haver crase, porque aqui não tem um artigo aqui, né, feminino antes de né? Então, embora aqui correspondem, né, exigiria aqui a preposição, né? Mas, como aqui não tem um a, né, à frente do aqui, não há a contração, né? Então, não há crase. Então, está errado aqui, letra B. Letra C, cada vez mais integrado à sua vida. Aqui a utilização da crase está correta, das pessoas ao redor do planeta. Os efeitos climáticos extremos compõem, né? Aqui o certo é compõe no plural, né? Os efeitos climáticos está no plural, extremos compõem. Perfeito, pessoal? Está errado, então, aqui, né? Já que estava no singular o verbo. Letra B, devido à escassez, está certo, de alimentos, milhões de pessoas dependem. Aqui é dependem, o verbo aqui também deve estar no plural, aqui, né? Já que o sujeito aqui está no plural. Milhões de pessoas dependem, né? Letra E, segundo dados, existem quase 900 milhões de pessoas. Aqui está o sujeito, né? Quase 900 milhões de pessoas aqui, então deve ir para o plural aqui, o verbo aqui existem, né? Perfeito? Então existem 400 milhões de pessoas no mundo que estão diretamente expostas a... Aqui não vai crase, né? Descartamos até porque que a palavra aqui, a seguinte aqui está no plural, né? E aqui, então deveria ter o S, né? Mas como não tem o S aqui, está de forma incorreta aqui a utilização da crase. Perfeito, pessoal? Então,
Letra B, C, D e E estão incorretos e nosso gabarito é a letra A aqui de Argentina. Parabéns, você acertou. Aqui nosso resumo para fixação, né? A crase ocorre quando há fusão da preposição A com outro A, né? Seja artigo ou pronome segundo A. Não ocorre crase antes de artigo indefinido, né? Como, por exemplo, está acima e aqui também, há uma, né? Há uma participante, não vai crase aqui no A. O verbo existir é pessoal, né? Pessoal aí concorda com o sujeito. Então, né, se o sujeito estiver no singular, o verbo existir fica no singular, e se estiver no plural, o verbo existir fica no plural. Já o verbo haver, né, pessoal, com o sentido de existir, né, é que é impessoal. Maravilha, pessoal? Então, cuidado aí, né? Em questões que misturam crase e concordância verbal, né, a melhor estratégia é analisar sempre o fenômeno separadamente, né, pessoal? Já que muitas alternativas representam apenas um dos aspectos corretos, né, enquanto o outro contém o erro que invalida a crase. O que quer dizer aqui, né, pessoal, é que se você ir lá começar a ler a frase, né, e, por exemplo, a primeira parte estiver correta, seja do verbo ou da crase, né, e você já marcar corretamente aí, uma vez você está em, né, de uma forma mais imprudente, tentando resolver rapidamente a questão, você pode errar, né? Por isso que é importante você sempre ler com atenção e cuidado e verificar aí todos os pontos da frase, né? Se estão corretos aí, caso a questão, né, exija aí a verificação da correção da frase, perfeito? Então aí está. Parabéns, aqui marcou a letra A e garantiu o gabarito. Vamos seguir. Vamos então aqui com a banca Funesp. Considere a frase a seguir. Na sua maioria, são mulheres, mas lacuna também homens, filhos e filhas, ou netos e netas que se entregam ao zelo. Lacuna de ajuda, compreensão e afeto. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas da frase devem ser preenchidas respectivamente com o que está aqui na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, na letra E. Então, pessoal, de acordo com a norma culta, né, a norma padrão da língua portuguesa, as lacunas aqui são preenchidas de acordo com o que está aqui, qual a alternativa. Pessoal, se você marcou a letra A, existem daqueles que carecem, está certo, pessoal. Parabéns se você marcou. Vamos aqui esclarecer. Vamos anotar aqui. Então, pessoal, aqui, né, existem, está certo, né, o sujeito do verbo é homens, filhos e filhas, ou netos e netas, né. Como o sujeito é composto e está no plural, o verbo existir deve obrigatoriamente concordar com o plural, está certo. Aqui daqueles, o substantivo zelo, né, exige a preposição de, e a contração, né, da preposição de com o pronome aqueles aqui resulta em daqueles, está certo também. Aqui da carece, o verbo carecer, né, pessoal, é transitivo indireto e rege a preposição de, que, né, carecem de. Além disso, né, o pronome relativo aqui, que, né, retoma aqui, né, pessoal, homens, filhos e filhas, né. E então ele retoma aqui algo que está no plural, então, portanto, o verbo aqui, ele tem que ir para o plural, carece, né, está certo, então, letra A, gabarito. Maravilha, pessoal. As demais estão erradas aqui, né. Aqui, por exemplo, clamam de ajuda não, pessoal, seria clamam por ajuda, né. Aqui também anseiam por ajuda, né. Está errado. É que existe, né, pessoal? Aqui, na verdade, seria existem, né, então está no plural. E aqui, né, pessoal, reclamam de ajuda, né, pessoal? Não poderia ser, aqui seria um sentido diverso, né? Então, a letra B, C, D e E estão incorretas, né, pessoal? Vamos descartar aqui, o gabarito só pode ser a letra A. Diga aí se você acertou essa aqui também, né, pessoal? Bom, vamos aqui então, né, pessoal, dica da questão. Existir verbo pessoal, né, tem sujeito, vai para o plural para concordar com ele. Então, existem problemas sérios, né, pessoal? Sérios problemas existem, vai para o plural. Aqui, haver, né, pessoal? Ele, quando ele está no verbo impessoal, né, ele não tem sujeito, então ele fica travado, né, na terceira pessoa do singular. Sérios problemas havia, né, pessoal? Maravilha? Mas o verbo haver também pode ser pessoal. Cuidado, né, pessoal? Mas quando ele tem o sentido aqui de impessoal, quando ele é impessoal, né, pessoal, ele fica na terceira pessoa do singular. Maravilha? Então, parabéns, aqui marcou aqui a letra A e garantiu sucesso nessa questão. E aqui, pessoal, estamos chegando à nossa última questão. Muito obrigado a você que já deixou o like e inscrito. Um agradecimento especial a quem já garantiu nossa super apostila e os materiais turbinados. Esse apoio valoriza demais nossa comunidade de estudos. Então, para fechar com chave de ouro, vamos aqui atentos à nossa última questão. Então, aqui vamos com o tema aqui de colocação pronominal, sempre muito importante aqui, especialmente nas bancas aqui, como a Funesp. Então, a colocação pronominal está de acordo com a norma padrão em letra A, B, C, D ou E. Antes aqui, vamos passar por uma espécie de revisão aqui, sempre importante para gabaritar aqui a questão. Então, aqui temos a zona de proibição, né? É proibido iniciar orações com pronome oblíquo átono. Então, aqui a construção me ajuda está errado, né? Não podemos iniciar orações com pronome oblíquo átono aqui, então me ajuda está errado. Deve-se escrever ajuda-me, isso de acordo com a norma padrão. Maravilha? Embora na linguagem familiar acaba se usando, né, pessoal? Ou na linguagem literária também acaba se usando aí. Mas na linguagem culta, né, não se pode iniciar orações com pronome oblíquo átono. Aqui temos, né, o imã da próclise. Então, quando o pronome vem antes, né, vem antes do verbo. Com palavras negativas, né, por exemplo, não, jamais, nunca, com pronomes relativos, que, quem, o qual,
E com palavras aqui também subordinativas, né? Se, quando, como, embora, né? Essas palavras aí atraem, né, o pronome para antes do verbo, ocorrendo aí a próclise. Então, como aqui, né, o não, palavras negativas, o pronome aqui vem antes do verbo. Não, me ajude. E a ênclise, né, pessoal, aqui pode ocorrer não, né? A ênclise aqui ela ocorre, né, com casos como aqui explicados, né? A vírgula, né? Com a vírgula. Cria-se uma pausa que interrompe a atração do ímã. Então, essas palavrinhas que vimos antes aqui, né, pessoal? Essas palavrinhas negativas aqui, caso após ela, né, venha alguma vírgula, ela vai acabar interrompendo essa atração. Por exemplo, né, aqui, agora, né, vírgula, sentou-se. Então, como está iniciando, né, pessoal? Como está iniciando a oração aqui, né, após a vírgula, ou caso for um ponto final aqui, o pronome vai para o final, né? Para após o verbo, aliás, né? Então, agora, vírgula, sentou-se, né? O pronome aqui não pode ficar antes do verbo, nesse caso. Maravilha? Então, a vírgula aqui, né? Cria uma pausa que interrompe a atração do ímã aqui, que vimos que é quando ocorre a próclise, né? Maravilha? Então, aqui vai ser caso de ênclise quando tiver vírgula. Perfeito? Bom, vamos voltar aqui, então, à nossa questão. Temos aqui na letra A. Quando assistia um filme que não agradava-lhe, a velha ficava incomodada. Era um desconsolo pensar que deixaria-o no meio. Aqui, né, pessoal, temos a palavrinha atrativa não. Então, aqui o pronome deveria vir antes do verbo. Portanto, está equivocado aqui, né, essa construção. A mesma coisa ocorre aqui, né, que deixaria ou, né, o certo é que eu deixaria. Também aqui temos o que, né, que é uma palavra atrativa, como vimos aí em nosso esclarecimento. Então, está errado aqui. Letra A. Letra B diz assim: a Vera ficou contente com o padeiro, que disse-lhe bom dia com um ar tão simpático quando ela pagou-lhe os pãezinhos. Aqui temos o erro, né? Que disse-lhe, né? O certo é que ele disse. Então, a palavra que, né, como já explicamos, tem o fator de atração aí do pronome para antes do verbo. A mesma coisa aqui, né? Quando ela pagou-lhe, né? O certo é que é quando ela lhe pagou os pãezinhos. Portanto, também está equivocado aqui a letra B. Maravilha? Vamos aqui à letra C, né? Quando um lugar no bonde ficava vago, a velha pegava-o e, bem sentada, recostava-se na cadeira e ia gozando o espetáculo dos outros. Aqui está o nosso gabarito. Parabéns, você marcou. Aqui, né, os pronomes oblíquos átonos, né, foram empregados com total correção, né. Em pegava-o, né, ocorre a ênclise, padrão, né, por ausência de qualquer fator de atração, né. E aqui em recostava-se, a ênclise é obrigatória, pois o pronome surge aqui imediatamente, né, como vimos, após uma pausa demarcada por vírgula, né, impedindo a próclise. Perfeito? Aqui a letra D também está errada, né? O período é iniciado de forma inadequada, né? Pelo pronome oblíquo aqui átono, C, né? Se sentia bem, então está equivocado. E finalmente aqui a letra E também está errada, né? O vocábulo aqui jamais, né? Jamais é uma palavra de sentido negativo, então ela tem um fator de atração e deveria atrair aqui no caso, né? O pronome o parente do verbo. O certo seria e ela jamais o abandonava, perfeito? E não, ela jamais abandonava como está escrito. Então está errado. Descartamos a letra E e o nosso gabarito é a letra C. Diz aí se você gabaritou essa questão. Maravilha? E então, acertou todas? Então comente gabaritei para eu te dar os parabéns. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. Fiquem todos com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo.